Olá, hoje, quarta-feira da Paixão, queremos olhar para a primeira carta do apóstolo Paulo à comunidade de Coríntios, no capítulo 15, versículos 12 a 22. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Para nós é importante atentarmos para os argumentos de Paulo e pensar na nossa própria época. Pensar sobre aquilo que é negado ou modificado na mensagem da ressurreição. Então vamos perceber que negar a ressurreição tem por detrás sempre o mesmo motivo: a autoconfiança do ser humano. A mensagem da ressurreição dos mortos é o ataque mais provocativo contra toda essa nossa autoconfiança terrena, também no âmbito religioso. Para Paulo interessa, sobretudo, que os coríntios vejam a contradição em que estão caindo contra a sua própria fé e contra a mensagem que sustenta ela. No início do texto, ele mostra duas circunstâncias fundamentais: a proclamação e a fé. E esclarece aos coríntios, e também a nós hoje, que essas duas, a proclamação de que não há ressurreição dos mortos e a fé, elas podem existir, mas serão vãs. São um vazio inútil. A proclamação possui apenas um único conteúdo: Jesus, o Cristo. No entanto, se esse Jesus está morto e hoje não vive e não age mais, então a mensagem dele é oca e todo falar sobre ele fica sem sentido. Com isso, porém, acaba também toda a fé cristã. Porque fé não é um sistema de pensamentos sobre Deus, mas é relacionar-se pessoalmente com Jesus. É apegar-se confiante e obediente a Ele. É contar com seu poder eficaz e com a sua graça. Somente quando Jesus nos é presenteado com nova vida, por meio de sua ressurreição por Deus,
nossa fé de fato pode alcançar e agarrá-lo. Há quem possa perguntar ou questionar: será que sem ressurreição não existe mesmo um viver após a morte, ao qual se pode tranquilamente entregar os irmãos e as irmãs que adormeceram em Cristo? Paulo não afirma que, sem a ressurreição de Jesus, aqueles e aquelas que adormeceram não existam mais, e que sem a ressurreição de Jesus tudo seria acabado com a morte. No entanto, afirma que os que adormeceram, se não há ressurreição, estariam perdidos. E estariam perdidos justamente porque continuariam existindo como pessoas não redimidas, ainda sobrecarregadas com seus pecados e sujeitas à ira de Deus. Estariam num vazio, na escuridão do reino dos mortos e sem o perdão dos pecados. Esse bloco de 1 Coríntios 15 contém um realismo claro e sóbrio. Os coríntios corriam o risco de sucumbir ao que também nós conhecemos muito bem. Também entre nós, para muitos membros da igreja, o cristianismo parece ser formado de ideias e opiniões, que podemos ouvir de maneiras muito distintas e sobre as quais depois traçamos nossos próprios pensamentos. Se algumas dessas opiniões são plausíveis, então adotamos elas. Se outras, por exemplo, a ideia da ressurreição, permanecem estranhas para nós, então simplesmente riscamos. Apesar disso, não deixamos de ser pessoas cristãs, porque decididamente aceitamos outros pensamentos cristãos. No entanto, Paulo viu o perigo mortal que se projeta justamente dessa maneira sobre a realidade de toda a nossa existência. Na vida cristã não se trata de opiniões, mas de fatos pelos quais nossa vida é determinada agora e na eternidade. Se riscarmos a ressurreição, não será arriscada com isso uma ideia que pudesse ser substituída por pensamentos diferentes, mas terá sido tirada a base de toda a nossa salvação. Proclamação vazia, fé vazia, apóstolos carimbados como profetas de mentiras, fardo permanente do pecado, adormecidos perdidos, miséria sem esperança da existência cristã. Essas são as tristes consequências que se causa excluindo ou tentando excluir um ponto da doutrina que é incômoda. Não se trata de soluções de problemas ou de controvérsias intelectuais, mas exclusivamente da realidade. Cristo foi ressuscitado. Porque a realidade não é determinada por nossos pensamentos, mas nossos pensamentos precisam se guiar pela realidade. Conduzido pelo Espírito Santo, Paulo desde já contesta essa realidade, de tal forma que ela não continua sendo um fato isolado e desconexo. Não é uma mera parte da história de Jesus. É a ressurreição que mostra que Deus está na pregação. Pois o cristianismo não é um sistema de bom aconselhamento. E lá nas primeiras comunidades, os discípulos e as demais lideranças não tinham falado simplesmente às pessoas sobre uma boa maneira de viver. Tinham testemunhado que Deus ressuscitou a Cristo.
Ou seja, o cristianismo é um evangelho, é a boa notícia do que Deus fez. E a nossa função é dar testemunho dos atos salvadores de Deus. Amém. Oremos. Toda vez que amamos e temos ofertado sem reserva aos outros as nossas forças, Jesus está em nosso meio. Ele está em vida, Ele ressuscitou. Toda vez que lutamos pela vida das pessoas mais fracas e mais sofredoras, Jesus está em nosso meio. Ele está em vida, Ele ressuscitou. Toda vez que buscamos direitos e dignidade para todos, Jesus está em nosso meio. Ele está em vida, Ele ressuscitou. Toda vez que colocamos as crianças e as pessoas mais vulneráveis em primeiro lugar, Jesus está em nosso meio. Ele está em vida, Ele ressuscitou. Toda vez que enfrentamos desigualdade e exclusão, Jesus está em nosso meio. Ele está em vida, Ele ressuscitou. Toda vez que construímos outro mundo possível, com um lugar para todas as pessoas e com justiça, Jesus está em nosso meio. Ele está em vida, Ele ressuscitou. Toda vez que anunciamos boas notícias para as pessoas pobres e liberdade para aquelas que vivem em cativeiro, Jesus está em nosso meio. Ele está em vida, Ele ressuscitou. Toda vez que vivemos no Espírito de Jesus, as roupas dos templos são rasgadas, a terra se move e Deus nos mostra novamente que há esperança, que temos que enfrentar a vida e compartilhar a boa nova. Jesus está em nosso meio, Ele está em vida, Ele ressuscitou. Amém.